Boa tarde a todos. Estamos aqui nas palestras de sexta-feira e estamos utilizando a mídia social, mais uma vez, devido à pandemia. E eu queria aqui ressaltar e solicitar a todos nós da Casa do Caminho que possamos fazer preces, nos mantermos em prece por Ângela Dias, que hoje estaria aqui fazendo esta palestra. E ela se encontra na luta pela vida. Então, que possamos fazer as nossas preces, incluir o seu nome. E gostaria também de pedir para incluirmos também o da Tatiana, sua filha, que tem lutado muito, está precisando muito das nossas preces. E do Daniel, com certeza. Então, assim, que a gente possa aqui dar um início a falarmos de Kardec. Inicialmente, eu gostaria de falar um breve histórico de Kardec, e depois eu vou falar dentro das obras póstumas, que nos traz quem realmente foi Kardec, o que ele enfrentou para poder estabelecer a doutrina espírita. Então, o que está dentro de obras póstumas é uma coisa assim realmente muito importante, que a gente possa ter uma noção muito, como se dizer, de nós podermos valorizar mais a doutrina espírita, pelos fatos que estão relatados dentro de obras póstumas. Então, começando aqui, ele nasce em 3 de outubro, em 1804, em Lyon, na França. E em 31 de março de 1869, ele desencarna, com 64 anos, e aqui as contas dão 5 meses. Né? Seu nome de batismo, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele se formou em pedagogo em 1824, no Instituto de Educação de Pestalozzi, em Verdun, na Suíça. Sua esposa, Amélie Gabrielle Baudet. E Kardec, na França, começou aquelas questões de mesas girantes, e ele, por diversas vezes, foi convidado pelos seus amigos a participar para ele verificar o que realmente estava ocorrendo naquele momento dessas mesas girantes, né? E depois elas falavam, né? Respondiam a respostas de sim e não. Então, as pessoas faziam perguntas e que a resposta era sim ou não. E aí você tinha uma batida para sim, 2 para não. Então, diante disso, ele se relutou, a partir de 1854, ele já tinha esse conhecimento, já tinha sido convidado, mas só em 1855, em maio, é que ele começa a frequentar essas reuniões para averiguar o que realmente estava acontecendo. E aí, dentro das palestras, logo quando eu entrei dentro da doutrina espírita, o que me surpreendeu muito em relação ao Kardec foi
o seguinte: quando o palestrante estava falando sobre Kardec, ele mencionou esse período de 1855 e o desencarne dele em 1869. Eu fiz as contas, são em torno de 14 anos que ele trabalhou para fazer toda essa obra. Então, ele teve primeiro que pesquisar, entender, para depois começar a obter essa decodificação da doutrina espírita. E isso me surpreendeu porque eu trabalho numa área de pesquisa e é demorado, e as coisas levam tempo. E hoje nós temos uma velocidade maior devido aos meios de comunicação, nós podemos trocar informações em tempo real, enfim, fora a tecnologia de equipamentos, uma série de situações que hoje nos capacitam de uma forma melhor. E quando eu percebi aquilo, eu falei assim: nossa, como alguém conseguiu estabelecer uma doutrina em tão pouco tempo, com uma produção imensa das obras que ele produziu. Então, isso foi o que muito me chamou a atenção. E aí, dentro de todas essas obras, ele tem 32 publicações, sendo 23 livros e algumas publicações que eram alguns livros pequenos, uns livretes, que eu vou citar aqui, por exemplo, da Prece. Essa foi uma publicação que ele tinha feito e que depois foi incluída no final do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem o caráter da Revelação Espírita. Esse também é uma outra publicação que está no primeiro capítulo da Gênese. Então ele foi juntando algumas publicações e foram colocando dentro da própria dos livros básicos da doutrina, né? E ele tem outras publicações, enfim. Dentro disso, ele tem um total de 23 livros, que são 11 anos. Desses 23 livros, nós temos 11 anos da Revista Espírita, que começou em janeiro de 1858. Então, nós temos aqui um apanhado dessas obras, sendo que aqui no Brasil, e o que nós falamos muito em relação às obras básicas, mas considerando os 5 livros: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esse nós consideramos o Pentateuco e consideramos como sendo a base da doutrina espírita. Mas para Kardec, a parte fundamental são todos esses livros a qual publicou ao longo desse período de 14 anos. Que as revistas espíritas, elas têm outras informações que não estão contidas dentro desse Pentateuco, desses 5 livros que nós consideramos como básicos. Então, isso é importante, que a doutrina ela se estabelece por Kardec não apenas nesses 5 livros, mas são 23 livros que nós temos publicados sobre a doutrina espírita na direção, no comando de Kardec. Então, que isso fique claro para todos nós. Se nós queremos ter uma amplitude maior sobre a questão da doutrina espírita, que nós possamos ler toda a sua obra para que tenhamos esse conhecimento
da doutrina espírita com a sua totalidade. E aí, em 18 de abril de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos são com 501 perguntas. E depois disso, Kardec, em 1859, ele publica, em 1859, ele complementa o Livro dos Espíritos até a questão 1019, sendo esse publicado em março de 1860. Então, ele começa a trabalhar na segunda parte do Livro dos Espíritos em 1859 e publica isso em 1860. E isso também é uma coisa que me chama muito a atenção desde que eu entrei na doutrina espírita. Você conseguir elaborar tantas questões, uma amplitude tão grande do Livro dos Espíritos, trabalhando uma série de questões que nós vivenciamos. Então, assim, e uma coisa também que eu vejo assim de muito curioso não, mas uma coisa assim admirável, é o conhecimento. Ele passa a trocar informações com os espíritos e começa a fazer elaborações de novas perguntas, de coisas totalmente desconhecidas, por exemplo, o perispírito e outras questões desconhecidas. Quando a gente volta para a parte moral, é uma parte mais conhecida de todos nós. Então, ele pergunta sobre divórcio, sobre essas questões de lei de trabalho, né? Então, isso já é uma coisa mais fácil da gente pensar. Mas ele começa a trabalhar outras questões difíceis, a qual ele começa a se aprofundar dentro desses conhecimentos e traz isso para nós, para a nossa para base, para nós termos base de sabermos o que realmente é esse mundo espiritual. E na Revista Espírita de dezembro de 1859, Kardec afirma que ele precisaria de 10 anos para concluir a obra. Aí vocês vejam, ele trabalha no ano de 1859, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, e em dezembro ele também fala isso na Revista Espírita, que precisaria de 10 anos para concluir a obra da doutrina espírita. E ele morre 10 anos depois, 1869. Quer dizer, ele pediu um prazo e foi-lhe dado esse prazo de 10 anos para poder concluir essa obra. E aí ele faz o Livro dos Espíritos, dividido em 4 livros. Né? A primeira parte, que é a Gênese, que foi escrita em 1868. A segunda parte vai falar do Livro dos Médiuns, vai trabalhar essa parte do Livro dos Médiuns. E nós temos a terceira parte, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864, e a quarta e última parte do Livro dos Espíritos, que é o Céu e o Inferno, que foi publicado em 1865. Então ele constrói o Livro dos Espíritos e os seus aprofundamentos em cada etapa dessa tem um livro relacionado a cada parte do Livro dos Espíritos. Né? E uma coisa aqui interessante que eu trago é que a gente às vezes passa um pouco desapercebido nas leituras, é que no capítulo 6, o Cristo Consolador, dentro do que ele vai descrevendo lá, que é um
uma mensagem de 1861 do Espírito da Verdade, que ele fala o seguinte, tem um contexto todo, mas um trecho ele fala o seguinte: estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Olha só, o Espírito da Verdade já nos mostrando que nós já temos alguém que vem nos trazer instruções para que nós possamos ter uma base sólida, que é a doutrina, uma revelação, são livros, que nos trazem realmente uma fé raciocinada, que nós possamos ali nos consolar dentro da doutrina, que nos traz outras explicações, que a questão da reencarnação é uma coisa que nos consola muito quando perdemos ou pensamos que perdemos algum ente querido. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, que nós não perdemos, a vida continua. Então, a doutrina espírita, ela nos traz a imortalidade do espírito. Nos mostra que nós estamos aqui de passagem para um aprendizado a qual, em outras vidas, fizemos de forma diferente. Então, a doutrina nos traz tudo isso. E eu queria ler aqui um trecho de Obras Póstumas, de 1890, que isso foram documentos que foram pegos depois que Kardec desencarnou e foi passado entrou em publicação, né, depois que ele desencarnou. Então ele tem aqui a minha missão, que ele estava escrevendo. E ele começa aqui a fazer alguns trechos. A pergunta de Kardec: que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Era uma dúvida que ele tinha em relação à grandeza da doutrina espírita. Então, ele estava vendo essa importância do que estaria para vir a acontecer. E aí o Espírito da Verdade responde para ele: não, quer dizer, ele tem a capacidade disso. E continua aqui: mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. E a gente olhando aqui, se transformar o mundo inteiro, a gente pode se reportar ao Alto de Barcelona, onde cerca de 300 exemplares foram queimados do Livro dos Espíritos. Isso foi em 9 de outubro de 1961. E o Espírito da Verdade continua: não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tem que expor a tua pessoa. Olha só, a pessoa, isso já se falando. Isso foi escrito em 1856, 12 de junho de 1856, antes da publicação do Livro dos Espíritos. E o Espírito da Verdade continua: suscitarás contra ti o ódio terríveis, inimigos encarniçados de conjuração para a tua perda, ver-te-ás abraços com malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirá
sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e da tua vida, pois sem isso viveria muito mais tempo. Então vocês vejam o enfrentamento que Kardec teve que ter. Antes da publicação do Livro dos Espíritos, ele já é alertado pelo Espírito da Verdade o que ele iria enfrentar nessa batalha para estabelecer a doutrina espírita. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vêm sobre os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Aí aqui eu dou uma pulada aqui e ele fala o seguinte: para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação, disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Então, a gente por aqui, nós podemos perceber que antes da publicação, Kardec já tinha essa informação. E mesmo assim, com essas informações do Espírito da Verdade, ele estabelece a doutrina espírita. Eu estou trazendo isso para nós termos a ideia do que Kardec lutou para poder estabelecer a doutrina. Quantos de nós, sabendo de antemão de tudo isso aqui, que inclusive perderia a nossa vida seria diminuída devido ao esforço, a todo esse trabalho, quantos de nós aceitaria essa missão? E Kardec faz uma nota aqui, que é muito interessante. Escreva esta nota em 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois de que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que foram preditas. E aí ele continua aqui em relação, explicando que tudo o que lhe foi passado anteriormente foi o que realmente ele passou. Então, nós, quando formos estudar a doutrina espírita, temos um entendimento que houve um sacrifício de um espírito encarnado que veio com a missão. Então, que nós possamos ter essa ideia desse sacrifício a qual Kardec já sabia que iria enfrentar antes da publicação do primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos. Então, essa é a grandeza que eu trago aqui através de obras póstumas de Kardec. E que assim, terminando aqui essa palestra, porque o tempo já está passando, eu reforço e peço mais uma vez que possamos orar pela nossa Ângela Dias, que necessita tanto de nossas preces. Que assim seja, graças a Deus.